Sendo que não teve nenhum caso, nós gostaríamos de saber como é que resolveriam. Nós há pouco tempo visualizamos um vídeo sobre a Sofia Arruda, numa alta definição, em que ela dizia que sofreu de assédio. Conhecendo já este caso, o que é que faria? Pois, isso é uma questão concreta e eu não tinha ideia de ter ouvido falar disso, de ter sido notícia, não tinha ideia sobre pormenores concretos em termos daquilo que realmente se passou, mas estivemos a visualizar essa peça e quando assim acaba no fundo por ser um procedimento que vem de encontro àquilo que eu já referi nos pontos anteriores, não é? Portanto, vamos imaginar que essa pessoa recorria aos meus serviços para tentar resolver essa situação. Aquilo que há a fazer, basicamente, é aquilo que eu também já referi no ponto anterior, não é? Portanto, analisar a situação, verificar o enquadramento da situação, passa logo por tentar, e sem provas não se faz nada, não é? Em nenhuma instância, e designadamente no tribunal. Portanto, muitas vezes as coisas acontecem, nós até sabemos que elas aconteceram, se calhar até ouvimos que aconteceram, mas depois provar em termos materiais no tribunal que elas aconteceram, já não é tão fácil. Portanto, a primeira parte do trabalho será, digamos assim, tentar reunir provas de que essa atriz ou apresentadora foi, vítima desse comportamento. Segundo eu percebi também da peça, ela esteve algum tempo sem conseguir efetivamente trabalhar, presumivelmente por força desse comportamento do agente agressor, digamos assim, que praticou o assédio. Esses danos, isso é um exemplo típico de danos patrimoniais causados pelo assédio, isto é, a pessoa que desenvolve uma determinada atividade profissional, aqui no caso é a área que é, mas poderia ser qualquer outra, e que se vê privada, digamos assim, do seu direito ao trabalho, que é um direito, antes de mais, logo constitucional, porque a Constituição prevê o direito ao trabalho como um direito fundamental. E, portanto, quando uma pessoa é privada de exercer esse direito e de aceder ao exercício de um emprego e de trabalhar, não por questões que têm a ver com a economia e com o mercado, porque isso é o normal, obviamente, que infelizmente há desemprego em todo lado, mas por questões que estão relacionadas com comportamentos dolosos por parte de alguém, o que aqui pretensamente aconteceu, obviamente que esse dano, antes até da parte moral, ou seja, de todo o sofrimento que essa situação possa ter causado a essa pessoa, existe também a parte patrimonial, que são, no fundo, os rendimentos que essa pessoa deixou de oferir, essa atriz deixou de receber rendimentos do seu trabalho, porque alguém entendeu que ela não deveria trabalhar mais, pelo menos em determinado mercado, ou em determinado setor, ou em determinada empresa, o que é indiferente, não por questões relacionadas com o seu mérito, mas por questões relacionadas com um comportamento de algo que lhe teria a ser exigido ou sugerido e que ela não quis alinhar, digamos assim, e, portanto, não acedeu ao assédio e, como não acedeu ao assédio, sofreu como represália pelo menos esse período grande de tempo em que esteve impedida de trabalhar. Havendo provas concretas sobre isso, pois o que eu acho que faria, e que a generalidade dos advogados faria, era responsabilizar ou tentar responsabilizar essa pessoa
por essa atitude e, portanto, por todos os danos que causou à minha cliente, neste caso ou pertence a cliente, designadamente os tais danos morais e também os danos patrimoniais, aqui a privação de ordenados de que ela se viu alvo. Depois temos outra vez a questão da responsabilidade criminal, que a existir obviamente deve dar origem a um processo, a uma queixa-crime, que depois seguirá a sua tramitação normal nos tribunais. A tal possibilidade de fazer a queixa no portal da ACT, em princípio neste caso, porque estamos a falar de um empregador privado, tentar perceber se há responsabilidade direta do empregador ou não. Aparentemente neste caso, eu não sei exatamente qual o cargo que ocupa a pessoa que pretensamente cometeu o assédio, portanto temos que discernir entre haver responsabilidade do empregador ou não, e se houver, acrescem aquelas medidas todas de que falámos também nos pontos anteriores, e depois, pronto, representar essa pessoa em tribunal e, no fundo, tentar repor um bocadinho a legalidade da situação, porque essas coisas normalmente causam problemas psicológicos também. Ninguém pode apagar essas coisas da vida ou da memória, mas pode de alguma forma tentar obter uma compensação que de alguma forma diminua um pouco esse sofrimento, e essa compensação obviamente só pode ser dinheiro, não há outra forma de resolver isso, para além depois da responsabilidade pessoal do agente que cometeu pretensamente esse tipo de comportamento, que poderá ser disciplinar também se estiver envolvido na hierarquia da empresa, não diretamente relacionado com o empregador, poderá ser criminal também e poderá ser civil em termos de indemnização.